o terremoto de 7,4 que atingiu Taiwan e já deixou mais de 9 falecidos e 800 feridos, ainda não acabou com seus efeitos, meus irmãos, já que o Japão já emitiu um alerta de tsunami. A gente vai saber os detalhes de tudo isso agora. Eu quero agradecer de cara ao nosso irmão Rogério Lima por ter me mandado a matéria aqui, e outras pessoas também mandaram essa mesma dica. Então agradeço a todos. E seguindo aqui com a matéria, né, para quem não está sabendo de todos os detalhes, o terremoto foi de 7,4 nessa escala Richter, né, que mede, e é muito alto isso, 7,4. Ele foi registrado no dia 2, a 21 quilômetros da cidade de Hualien, em Taiwan. É do Serviço Geológico dos Estados Unidos. 9 pessoas faleceram no incidente e pelo menos 800 ficaram feridas. Eu vou mostrar um pouquinho para quem não viu, né, do tremor, que realmente foi pesado. Vamos ver um trecho aí que dá para a gente ter uma noção que realmente o negócio foi pesado. Vamos lá. Então, meu irmão, você viu aí, né? A terra literalmente está tremendo. O abalo foi medido a uma profundidade de 34,8 km de distância da superfície, segundo especialistas. Então ele veio lá do profundo mesmo, das profundezas da terra. Quanto mais próximo à superfície, mais danos um tremor pode causar. O tremor foi sentido em Taipei, capital de Taiwan, que fica a pouco menos de 200 km do epicentro. Partes da cidade ficaram sem energia elétrica em consequência do abalo. Mais de 87 mil imóveis tiveram o serviço interrompido, segundo a empresa que fornece a energia na ilha. Prédios tombaram e as pessoas foram vistas saindo das estruturas. Vários tremores secundários foram sentidos em Taiwan, incluindo um de magnitude 6,5, 6,5, segundo o Serviço Geológico também dos Estados Unidos. Taiwan está localizado no Anel de Fogo do Pacífico, que provoca atividade sísmica e vulcânica maciça da Indonésia ao Chile. E aí, né, meus irmãos, então aqui é a parte desse terremoto, né? Mas por conta disso, houve o alerta de tsunami no Japão. Pouco tempo depois do terremoto, as autoridades do Japão dispararam um alerta de tsunami prevendo ondas de até 3 metros no sudoeste do país. Inclusive um alerta de retirada foi disparado para a costa de Okinawa, segundo a rede japonesa NHK. De acordo com a emissora, grandes ondas já chegaram ao litoral da ilha de Yonaguni, que pertence ao Japão e fica relativamente próximo a Taiwan. As Filipinas também emitiram um alerta para tsunami nas regiões costeiras do país. Segundo a empresa estatal chinesa, o tremor também foi sentido na China, nas cidades de Fuzhou, Xiamen, Guangzhou e Ningxi, da província de Fujian, na China. Ora após os tremores, Taiwan, Japão e Filipinas cancelaram seus alertas do tsunami, enquanto o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico afirmou que a ameaça aos Estados Unidos passou em grande parte. Então, pelo menos até o momento que eu estou fazendo esse vídeo, já faz 2 dias, né? Não deu esse tsunami, meus irmãos, mas você está vendo aí que a Terra está muito estranha, o planeta está muito estranho. O que a gente tem notado é que, mesmo em regiões que tem chovido bastante, aqui no Nordeste tem chovido bastante, muita gente inclusive perde a vida porque o problema é o de sempre, né? Não tem infraestrutura, então qualquer coisa a mais, qualquer coisinha fora do normal, qualquer milímetro a mais de água começa a encher porque a água não tem para onde correr. Mas o que a gente percebe, e é esse o ponto que eu quero esclarecer aqui para você, é que em tempos como esse se sentia muito frio. Agora, mesmo com chuva, você sente um abafado, um calor o tempo todo. É como se a Terra tivesse voltado a estar em atividade. Eu não sei o que é, não posso afirmar o que é, mas eu imagino que tem muitas informações que não estão sendo passadas para o grande público, né? Talvez essas reuniões que eles façam, eles conversem entre si, né? Eu falo das lideranças globais, mas não passam isso para a população, até porque quando passa, meus irmãos, foi feito até um teste nos Estados Unidos, bem antigamente mesmo, na época da rádio, ainda não tinha nem televisão. Um programa de rádio fez de conta que estava passando. Foi uma pegadinha, vamos dizer que foi uma trollagem, né? Um 1º de abril. Eles fizeram uma pegadinha dizendo que estava sendo invadido. E houve histeria, houve pânico. Isso em um país de primeiro mundo. É claro que faz muitos anos, como eu disse para vocês, na época ainda do rádio, né? Mas essas coisas que foram feitas eu nunca acreditei que foi por acaso. É para fazer testes, é para ver a reação do público. Então, se tem uma informação aí que vai fazer bolsa cair, bolsa subir, eles não vão passar assim
de maneira irresponsável. Agora, você está vendo que a Terra está muito estranha. A quantidade de fenômenos que vem acontecendo, não é com essa história que muitos dizem, não, Davi, mas isso agora a gente vê porque todo mundo tem um celular e grava. Não, nós estamos sentindo na pele. O planeta tem se comportado de uma forma muito estranha, o que bate com as escrituras, né? Que a Terra, quando entrasse nesse período que a gente conhece como início das dores, ela sofreria como se fosse uma mulher com dores de parto. E é isso que você está testemunhando aí. Os fenômenos vão do céu à terra, literalmente. Além de, claro, né, o principal, que eu acho que é o maior ponto, mais do que um terremoto desse, mais do que um tsunami que possa acontecer, para mim, o maior exemplo do início das dores é o comportamento das pessoas. A população global, né, voltando às práticas da antiga Babilônia. Agora mesmo, eu estava vendo aqui outra matéria que não adianta fazer, meu irmão, porque o povo não se interessa, mas várias bíblias foram queimadas lá nos Estados Unidos, né, em protesto, bem próximo a uma igreja. Por que eles fazem isso? A ideia é realmente queimar o cristianismo e uma mensagem subliminar para todos os cristãos. Nós queimaremos vocês, as suas ideias, não literalmente pondo fogo, mas proibindo com que você tenha essa doutrina, que você dê a sua opinião baseada na doutrina cristã. Isso está acontecendo pelo mundo. Então você vê várias coisas abomináveis aos nossos olhos, que vai contra a moral, a família. Você viu o código, né, civil que a gente falou aqui, que está sendo implementado no Brasil. Você não está vendo aqueles que supostamente seria a oposição batendo de frente. Muito pelo contrário, os caras estão caladinhos, estão fazendo vídeos, repito aqui, como se fossem apenas repórteres ou blogueiros, não é? Porque isso dá muita view, isso elege. Eu fico vendo mesmo a turminha nova aí, principalmente do MBL, uns carinhas novos que estão entrando e fazendo aquele mesmo trabalho que uma mãe falei fez, né, para conseguir ali se eleger, que é aquele, né, de fazer as entrevistas, questionamento. A gente sabe que é importante desmascarar essa galera, mas o fato é, e você sabe bem disso, é que esse tipo de comportamento, ele acaba só fortalecendo a esquerda, porque ela não recua. E o fato de mais e mais pessoas fazerem isso, cada vez reforça a narrativa deles. A gente não viu a esquerda perder poder com isso, muito pelo contrário. Ela agora tem um argumento para fazer as suas censuras absurdas em cima, né, de quem simplesmente quer dizer a verdade. Então, meus irmãos, é esse o grande problema. Não é que seja impossível de contornar, que os caras fizeram um nó que não dá para desatar. O problema é que você vê ambos os lados puxando, né, a corda para fortalecer mais, para deixar esse nó ainda mais apertado. O grande problema é esse, né? O que a gente nota é isso, que não tem uma oposição real e você vê um grande teatro. Porque parece que só um lado, né, tem força e o outro simplesmente baixa a cabeça, mesmo estando no poder e também estando fora. Né? A gente está testemunhando isso. Então são coisas para mim que encaixam em toda a profecia bíblica e que são os tempos trabalhosos, meus irmãos. Do céu à terra, aos seres humanos, até os animais, a gente está vendo aí uma mudança drástica, uma mudança para pior. E aí, né, com a desordem que está havendo, você vê a dívida dos países, não é só uma coisa de Brasil. Ela está crescendo cada vez maior, vai chegar o caos, a época de caos, e vai ter que vir algo aí para realmente implementar uma nova ordem. Então está chegando bem próximo disso. Vocês estão vendo cada vez mais isso. As leis cada vez mais usando as melhores e mais lindas desculpas. Por exemplo, estava lendo aqui, ó, essa matéria que me foi enviada também pelo Guilherme Espírito Santo. Um abraço para ele. E era do Estadão, né? Eles colocam, ó, influenciadores digitais, o desafio da responsabilização e regulamentação da área. 2 pontos, né? Aí eles usam aqui as coisas bonitinhas que é para convencer a população gadosa. Dizem que no Brasil tem mais smartphones do que habitantes e que há muitas ilegalidades, rifa de smartphone, como se eles estivessem preocupados com isso, né? Rifa de smartphone, o pessoal dando a sua opinião. Então, resumindo, o que é que os caras querem com isso aqui? Eles querem que as plataformas façam censura prévia, né? A mídia nunca se importou com isso. A quantidade de produtos que faziam mal à saúde, gente criminosa que eles aceitam patrocínio, eles nunca tiveram preocupado, né, com a moral, com a família, com os bons costumes. Basta qualquer um ver a programação deles. Eles são os piores, é o que há de pior. Mas a bandeira que é levantada é essa. Não, mas tem gente jogando no jogo do tigrinho. O problema dela que joga nisso, né? Problema dela. Agora, você querer censurar toda uma internet por conta disso é para fortalecer o sistema. Isso vai ser aprovado, meus irmãos, vocês acreditem ou não. A grande verdade é que quem conversa com as pessoas sabe disso. Enquanto tem uma boa parte das pessoas que têm informação, que sabem que não existe mocinho, não existe herói, porém a esquerda é muito mais letal, ela trabalha muito mais rápido do que a direita.
Enquanto tem você que tem consciência disso, que sabe que não tem herói, né? Mas que colocar o pior é sempre mais ruim. Tem gente que briga por esse pior, né? Que vai querer discutir com você, não tem argumento e muitas vezes usam até a violência. Quanto mais sem informação, quanto mais isolada é a pessoa, mais ela tende a ser contra o que as pessoas lúcidas estão dizendo para elas. Porque ela tem uma visão de mundo totalmente diferente e equivocada, né? E hoje está mais difícil de você trazer as informações. A gente teve aí nessa última disputa, né, pelo poder do Brasil, o que é que a gente teve? Um dos candidatos, vocês sabem bem qual é, né, o que venceu, ninguém podia mais chamar o cara do que ele é, né? Não podia mais acusado pelos crimes que ele foi condenado, isso foi proibido, isso ficou na justiça. Não, ó, ninguém chama mais, programa eleitoral barrado, rádios espalhando fake news pelo país todo, né? Quem vive na internet deve até pensar, mas a rádio é uma coisa já arcaica. Quem é que usa isso hoje em dia, Davi? Muita gente, por mais que essa realidade seja absurda para você. A grande verdade é essa. Então, meus irmãos, diante dessas coisas, mais uma vez eu digo para vocês, é quase que impossível, né, que as coisas venham melhorar no país por conta dessa alienação. Não tem nada aí que seja impossível de desatar, nenhum nó impossível. Mas com essa mentalidade que tem a população, com esse comportamento, tá aí, né, os sinais pelo céu e a terra. Até no Brasil, ultimamente tem tido tremores também, né? Não com essa magnitude, mas vocês estão vendo aí, quem acompanha o canal sabe disso, nós temos vários vídeos. Inclusive, meus irmãos, é outra coisa também, o YouTube não está entregando nem para quem quer ver, né? Nem para quem é inscrito. Nós fizemos um vídeo falando sobre o cometa diabo, né? Que eu coloquei o cometa capetista porque eu não consegui colocar o nome do cometa, de jeito nenhum, o YouTube dando flag. Faz 9 dias no momento que eu tô fazendo esse vídeo. 9 dias que esse vídeo tá no ar, né? E muita gente tá pedindo o vídeo. Por quê? Porque nem sabe que o vídeo existe no canal, né? Não é entregue, não é informado. Então, meus irmãos, é uma situação difícil, realmente. Eu acredito que a gente tá chegando nos últimos momentos, sabe? Eu acredito que realmente pode ser essa fase agora, dos últimos momentos. Inclusive, eu vi um comentário bem interessante de um inscrito que ele disse: Davi, vendo tudo que tá acontecendo, esse Código Civil, a volta da esquerda, as leis que eles estão colocando, ou seja, mesmo que eles saiam do poder, vai estar no Código Civil, vai estar nas nossas leis, né, na nossa Constituição. Cara, eu tô me sentindo como se fosse o Titanic afundando e a gente fosse aquela banda, né, que ficou tocando até o fim, na tentativa ali de tranquilizar um pouco a população, né, aquela população ali que sabia que ia afundar com o navio, que iam perder suas vidas, mas mesmo assim eles preferiram fazer um último ato heróico, né, mais ou menos é como a gente aqui, né, a gente tá tocando aqui a última música, enquanto a gente vê as coisas mudando tudo para pior, né, e com a população ainda com um sorriso de gado. Pelo menos no Titanic as pessoas estavam correndo para um lado e para o outro, um arrancando porta, outro arrancando cadeira, para tentar sobreviver. E aqui a gente tem um povo tomando cachaça, né, fazendo piada com a própria desgraça e dizendo que é assim mesmo, né, acreditando que os tempos vão mudar, sendo que a dívida que ela mesma, essa mesma população vai ter que pagar só aumenta. Então, como é que vai melhorar? Mas é isso, família, a gente tá aqui. Você que acompanha o canal, você tem a vantagem de estar informado e tomar as suas medidas para tentar pelo menos neutralizar isso.